eu estou com Vitor Sarmento. Vitor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Nerisvaldo. Muito obrigado. Já o conhecia, não sabia que era você que estava à frente aí, né? Pelo menos nessa fase, nesse período. Chegou há pouco tempo, né? Já vamos apresentar para quem está em casa. Isso, eu estava há pouco tempo, sou o inspetor Vitor Sarmento, né? Eu estava trabalhando no gabinete da superintendência, né? Pedi ao superintendente para regressar para a Ceabra, que aqui eu trabalhei por um tempo. Gostei muito da região. Que bom, cara. E graças a Deus. Então veio por escolha agora, né? Por escolha. É. E pretendo ficar um bom tempo, né? Foi assim indicado, né? E agora veio por escolha e gostou. E graças a Deus a Chapada Diamantina é uma delícia, né? É maravilhoso. Gosta de frio? Adoro. Então você está no lugar certo. É uma região privilegiada, um clima privilegiado. Que bom, meu irmão. Vamos trazer logo o balanço, né? Qual balanço você faz desse mês amarelo em se tratando aqui da nossa região? Que eu vou também perguntar sobre a campanha, o que foi feito, o que foi realizado durante o mês, mas já vamos começar trazendo um balanço para que a gente tenha noção. E não sei se você tem essa comparação com o ano passado, né? Já fica à vontade para falar com a gente sobre isso. Nerisvaldo, assim, um balanço foi bem positivo, né? Maio Amarelo é um mês de conscientização do motorista, principalmente, porque, infelizmente, a maioria das ocorrências de trânsito, os sinistros de trânsito, são causados ainda pelos condutores. A gente sabe que a infraestrutura em muitos pontos da rodovia ainda é precário, mas o DENIT tem trabalhado para isso, o superintendente Roberto tem sido incansável na gestão dele, em atender as demandas, as nossas demandas, as demandas da população, mas a maioria dos acidentes ainda são causados por conta de imprudência dos motoristas. As maiores causas continuam sendo ultrapassagem devida, por incrível que pareça, apesar da redução, mas o uso do álcool ainda está entre as maiores causas, a falta do cinto de segurança, e eu acho que a maior causa aí da 242, infelizmente, ainda é o excesso de velocidade. E o Maio Amarelo vem para conscientizar o motorista de sua responsabilidade como condutor. Ele pode sim evitar muitos acidentes. E sabe, Nerisvaldo, eu ouço aqui o Chapada News, sou um dos que sempre acompanha o trabalho dos senhores. Gratidão aí por acompanhar. E vejo que se fala muito em educação aqui também no Chapada News, né? E veja os impactos. Em 2022 a gente fez um levantamento e 52 bilhões foram gastos em virtude de acidente de trânsito. Se a gente conseguisse reverter esses 52 bilhões para a educação, será que a gente não teria um país melhor? Ou até parte desse dinheiro ir para a melhoria da infraestrutura do trânsito? Será que a gente não teria um país melhor? Então, a gente vê que a responsabilidade do sinistro de trânsito, apesar de ser um pouco negligenciado, é uma responsabilidade muito grande, que impacta, inclusive, na economia do país. Esse ano, então, a gente teve uma queda considerável, a nível de região aqui. A gente vê a nível de Chapada Diamantina na nossa malha. Pronto, a gente aqui na região, a gente fez essas ações aqui no Maio Amarelo. O que a gente procurou? A gente procurou fazer palestras e campanhas. A gente foi solicitado por algumas empresas e, assim, eu já agradeço as empresas que aderiram a essa campanha. Foram 11 ações, foram mais de 1.224 pessoas alcançadas aqui na região da Chapada Diamantina. Pessoas abordadas em ações de fiscalização foram mais de 1.600, né? E veículos, mais de 2.100 veículos. Quer dizer, infelizmente, ainda foram feitos 1.100 autos de infração nessas fiscalizações. O que ocorre em relação aos números aqui da Chapada Diamantina? A gente está com números assim positivos. A Chapada Diamantina, a 242, apesar de ser uma rodovia muito perigosa, mas a nível de Bahia e a nível de Brasil, é uma rodovia ainda que tem baixo número de acidentes. Graças à consciência assim, dos motoristas aqui da região, a gente tem uma rodovia que transita muitos motoristas profissionais. Então isso facilita o trabalho tanto do DENIT para a infraestrutura, né, como o nosso também da PRF, para que esse nível de letalidade aqui baixe, né. Eu até passei por Chapada News as informações, né, mas assim, nesse período de maio, a gente conseguiu sim uma redução na letalidade no trânsito e um número muito baixo de acidentes aqui na região do 242. Entender o perfil, vou aproveitar esse momento para a gente entender o perfil do chapadeiro. Quais são as ocorrências mais registradas aqui em nossa região? A gente acompanha para quem viaja daqui para Irecê, não sei se você já teve a oportunidade de estar indo para Irecê, pela falta da fiscalização, a gente encontra muitos motoqueiros sem capacete, né? E muitas motos irregulares, principalmente com o farol traseiro sem funcionar. E aí é o que mais se reclama para quem vem de Irecê, né, para Ceabra. O número de reclamação é enorme por essa questão. Às vezes você se depara com a moto já em cima, né? Quem está ali tem uma boa visão ou que está com um veículo
com boa qualidade, você tem condição de frear, outros não têm condição, e aí acaba acontecendo o acidente. Isso é muito comum para quem vem de Irecê para Ceabra pela questão de não ter a fiscalização. Era muito comum também aqui na nossa via, antes da chegada do posto, né, da delegacia aqui da 6ª da PRF. Hoje, né, o que é que se tem mais de ocorrência aqui na nossa região? Olha só, Nerisvaldo, existem ocorrências com motocicleta, existem, mas a maior parte das ocorrências aqui são ainda com caminhões. O que Com os profissionais, com né? os profissionais. O que ocorre com algumas empresas e com alguns caminhoneiros? Eles colocam excesso de peso, eles colocam a carga às vezes mal acondicionada e também os próprios equipamentos não são revisados de maneira adequada. Então, ocorrem muitos tombamentos. Por exemplo, tem até um vídeo de um avião, que isso fica muito ilustrado no ar. Quem pode acompanhar no YouTube, tem um vídeo de um avião cargueiro, né? Que parece que as cargas se soltam, ele perde a estabilidade, ele cai. E isso na rodovia também ocorre quando a carga está mal acondicionada e quando existe o excesso de peso. Para você ter noção, muitas vezes tem uma placa, né, ali no caminhão dizendo o limite técnico, porque o nosso limite estabelecido é um limite que ele leva em conta o limite técnico e leva em conta também o limite da rodovia, do asfalto. E tem muitos caminhões que a gente aborda aqui que ele está acima do limite do fabricante, que é esse limite técnico. Quer dizer, o fabricante está dizendo que esse caminhão não suporta tamanha carga e mesmo assim algumas empresas insistem em colocar essa carga. Mas assim, de maneira geral, isso daí ainda é uma exceção. Devido a isso, a 242, graças a Deus, comparada a outras rodovias, que nem eu falei, a 116, entre outras rodovias, ainda tem um número muito baixo de acidentes. Mas esses poucos são causadores de acidentes graves aqui na rodovia, né? A gente trouxe um balanço aí do Maio Amarelo. A gente tem também um trabalho específico agora para o mês de junho, né, que é um mês bastante movimentado. Isso. Aqui a nível de Bahia, existe um trabalho específico da PRF? Existe o trabalho da Operação do São João. A gente encerrou o Maio Amarelo com a campanha de conscientização e a gente, nesse finalzinho do Maio Amarelo, houve justamente a Operação Corpus Christi. Graças a Deus, reduziu em 36%. Mas eu gostaria só de pontuar... Fica à vontade. Uma coisa antes. O nosso sonho é zero, porque toda a vida importa. Porque você fala, teve a redução, isso, mas a ainda, intenção é zerar, né? Pessoas morreram na rodovia. E a nossa intenção é zerar. E quando você fala de imprudência, a pessoa se conscientizando disso, né, com toda certeza a gente pode chegar a um número o mais próximo disso, ao menos, né? Veja, o DENIT ele faz um estudo da rodovia, ele estabelece os limites de velocidade ali, e muitas pessoas elas não se conscientizam que aquele limite é o limite seguro. Você passando daquele limite de velocidade, por mais que você esteja com pressa, você veja a pista livre, não é um limite que te passa mais segurança. O que ocorre na nossa rodovia? Quando você vai transitando ali, você vai ver uma árvore, você vai ver uma casa. É diferente, por exemplo, de uma rodovia alemã, muitas vezes, que ela é toda projetada e você não vê esses obstáculos ao longo da rodovia. Então, quando o DENIT ele faz o estudo, ele não faz só estudo daquela pista livre que dá vontade de acelerar, né? Ele faz o estudo de que, caso aquele veículo venha a colidir com a árvore, qual seria mais ou menos o limite seguro naquela rodovia? Em pistas sinuosas, como são as nossas aqui, que é a nossa realidade, entendeu? Qual é o limite seguro para entrar numa curva daquela? E tem todos os critérios da física, né? E que a pessoa ainda se mantenha... né, com a sua estabilidade. Exatamente, se mantenha com vida. Então, todo esse estudo tem que ser respeitado. Por mais que a gente, como condutor, às vezes esteja com pressa, ache que dá para pisar mais um pouquinho, mas quem está diariamente na rodovia, como a Polícia Rodoviária Federal, que atende o acidente, que vê o número de óbitos, que faz o laudo e entende o porquê daquele acidente, a gente tem um dever de reforçar e conscientizar e confiar nesses estudos, nesses trabalhos de limite da rodovia, que realmente aquela velocidade estabelecida ali é a velocidade que vai te levar com segurança para sua casa e para sua família. Perfeito. Vamos voltar. Corpus Christi, 32% de redução. 36% de redução. Dentro da operação aqui na Bahia. E agora para junho a gente tem uma operação também que é da PRF. Isso, vamos intensificar aí a fiscalização na rodovia e a gente pede para junho, claro, né, use o cinto de segurança, não ingira bebida alcoólica, que é bastante convidativo, né, nesse mês de junho, principalmente que nem eu reforcei a questão do extrapolar o limite de velocidade e ultrapassagem proibida. Aqui na rodovia 242 existem muitos acidentes, inclusive que eu já atendi, de ultrapassagem proibida. Ali em Iraquara é muito frequente, né? Por quê?
aquela rodovia, aquele trecho da rodovia não pode ultrapassar, porque a visibilidade ali não é adequada. E eu já atendi acidentes de que a pessoa vem de Iraquara, ela acha que está vendo tudo, entra às vezes de vez na rodovia e o outro que está ultrapassando perde essa visibilidade e aí termina colidindo lá na frente. Então a gente reforça, por favor, né, respeitem as leis de trânsito, primeiramente para salvaguardar a sua vida mesmo. Me diz, essas operações que ocorrem, elas são programadas ou existe um critério? Principalmente aqui em Seabra, ali na saída da cidade, saída ali do mix Chapadão, naquela região ali. Existe algum critério, não? Como é que funciona? Isso é muito perguntado, viu, Nerisvaldo? Inclusive pelo meu barbeiro, o pessoal do jiu-jitsu. Eu já deixo um abraço aí pro pessoal da Gracie Barra, que eu pratico. É muito perguntado e existem os dois fatores. Existe o planejamento do período, que é crítico, e existe o critério de estatística de acidentes. A PRF, ela não age simplesmente por agir, né? A gente é muito estratégico em onde colocar os nossos policiais para atuar. Se o policial está atuando ali, existe um porquê, sim, um porquê de estatística e principalmente um porquê daquele período ele está ali. Por exemplo, agora em junho, a gente sabe que vai intensificar a questão de usuários que não costumam transitar pela rodovia, que vão chegar até Seabra, vão chegar até Lençóis e outros municípios. Então, a gente vai fiscalizar bastante, por exemplo, carros de passeio nesse período. Então, existe todo esse critério, todo esse estudo para que a gente consiga baixar a acidentalidade nesse período. Muito bem, Vitor. Agradecer sua presença aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Eu quero estar lá para a gente estar falando sobre os animais na pista. Certo. Né? Que acho que é um assunto importante também para a gente conversar com o senhor e a senhora que está em casa, mas vamos trazer um bloco específico para isso, para a gente falar sobre esse tema que é de fundamental importância, tá, gente? A gente já teve alguns fatos aqui na cidade e o que tem de animal solto é um absurdo. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, viu, Nerisvaldo? A gente está à disposição. E qualquer emergência, 191.